Preta. Oi, gente, sintam-se em casa aqui no episódio 4 do podcast Circuito Iabás. Eu sou Kézia Dourado, sou estudante da área do serviço social, sou umbandista e presidenta do IVM. No episódio de hoje, nós estamos aqui com a nossa convidada, a Melina de Lima. Olá, Melina, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu também estou aqui com uma das nossas apresentadoras do Circuito Iabás também, que é a minha mãe, a professora, a ativista do movimento negro, doutora em História, presidenta de honra do Instituto Valdênia Menegon. Pode se apresentar. Olá, pessoas. Que bom estar aqui nesse episódio, né, de hoje. É um episódio muito, muito especial, porque eu estou aqui com uma crescente onda de irmandade, né? Então, quando eu estou com Melina, é sempre um momento de retorno constante para a nossa ancestralidade. E eu sou Valdênia Menegon, como minha filha já apresentou, né? Eu nem vou falar das minhas credenciais, porque eu acho que elas são desnecessárias nesse momento. Eu queria mesmo, Kézia, falar um pouquinho dessa relação que eu e Melina, a gente tem construído ao longo desse processo, né? A gente se conheceu há alguns anos aí atrás, pouco tempo, porém, de forma muito intensa. Por conta das redes sociais, por conta, né, desse ativismo no campo cibernético, né, vamos dizer assim, eu fui convidada a participar de um momento, né, para discutir a obra de Lélia Gonzalez, né, que já a gente vai falar sobre isso, e com a Melina, né, através da Tenda das Candidatas. E a gente se encontrou nesse espaço. Melina estava ali no momento de entrega, né, tomando para si, juntamente com a sua família, a responsabilidade, né, de manutenção do legado de Lélia Gonzalez. Aquele momento, para mim, foi muito especial, porque foi um momento em que a gente sentiu a Melina florescer, né? E hoje, quando eu encontro Melina, a gente teve um encontro algumas semanas atrás, né, em Brasília, e aí eu já começo a perceber uma Melina muito mais segura, muito mais firme, muito mais com uma potência muito maior. E foi incrível assim a conversa que a gente teve, né, os projetos assim que a gente percebeu que de alguma forma, né, a Melina em outro espaço territorial e a gente aqui no Maranhão, mas que convergem, né, são projetos que conversam, né, que se entrelaçam pelas nossas memórias, né, pela história do povo negro, né, pelas lutas que a gente empreende. Então, é essa relação, né, que eu queria destacar aqui com a Melina. É sempre uma relação muito afetuosa, né, um encontro muito aconchegante, né, e que a gente quer levar para a vida, né, não só no movimento negro, né, mas para a vida mesmo, porque a gente sabe que o movimento que a gente faz carrega muito carinho, né, muita atenção e muito cuidado umas com as outras, né. Então, eu queria também agradecer muito o aceite do convite, né, que a Melina fez para a gente, né, aqui está aqui com a gente, e dizer que a noite vai ser maravilhosa, Melina. Ai, gente, primeiro é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz com esses convites, eu fico muito honrada com esse convite. A Val é uma pessoa incrível que eu conheci há relativamente pouco tempo, mas nem tão pouco tempo assim, né? E foi numa época de pandemia, então foi de forma online que a gente se conheceu, a gente pela primeira vez se encontrou ao vivo, se abraçou, foi muito especial, foi muito legal. E primeiro que foi como se a gente sempre tivesse esse contato, né? É isso que é legal, né? A gente criou uma relação de muita sintonia, né? De muito respeito e de muita sinceridade. E eu acho que eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a neta orgulhosa da Lélia Gonzalez. Estou aqui, sou diretora do Instituto Memorial Lélia Gonzalez, diretora de Cultura e Educação. Sou cofundadora do projeto Lélia Gonzalez Vive. E no momento também estou trabalhando no Ministério da Igualdade Racial, super feliz e orgulhosa de estar nesse momento do nosso país, né, no Ministério. E é isso, super prazer estar aqui com vocês, estou feliz. Então, Melina, primeiro a gente queria que, além do que você já disse, né,
tratando sobre essa relação, né, com a tua família, assim, a gente queria falar um pouquinho também da tua trajetória e como é que a tua relação com a tua família, e como é que foi a decisão, assim, de vocês trazerem para si essa responsabilidade de manutenção do legado de Lélia Gonzalez. Bom, primeiramente, eu sou uma mulher negra lésbica, então eu tenho... esse fato de ser neta de Lélia Gonzalez é muito importante e potente para mim, sabe? E eu, ao longo da vida, fui me descobrindo como uma mulher negra. Eu sempre tive noção, né? Sempre tive consciência, mas, assim, empoderamento a gente adquire com o tempo, né? Mas a gente da nossa família, da família de Lélia, a gente sempre aprendeu a reagir a qualquer tipo de injustiça, a qualquer tipo de violência racial. Então, eu sempre cresci com essa consciência. A gente luta bastante para manter esse legado vivo, é uma das coisas que a gente mais se preocupa, de manter a memória dela respeitada, né? Então, a gente procura sempre estar bem envolvido com tudo que diz respeito à Lélia. Bom, e falando sobre a questão por exemplo, a questão do Instituto, né, nessa questão de manter, de respeitar o legado, de manter a memória dela viva, o Instituto, ele nasceu para isso, e ele nasceu também de um desejo dela, né, minha avó, quando faleceu, ela estava muito fragilizada, com a saúde bem fragilizada, e ela falou um pouco sobre essa vontade de querer que seu legado continuasse vivo, continuasse potente. Então, a gente finalmente conseguiu, agora, nesse ano, 1º de fevereiro, que ela faria 88 anos, 1º de fevereiro de 2023, a gente lançou o Instituto Memorial Lélia Gonzalez, uma vontade de Lélia, que a gente da família tocasse esse legado. É muito importante eu falar isso, né? Que ela queria que a família tocasse esse legado. Primeiro porque ela entende a importância da gente respeitar a memória, e ninguém é melhor do que a família para respeitar essa memória. Por isso que a gente também gosta de sempre estar envolvido em tudo que diz respeito à Lélia. Primeiro que traz muita credibilidade a qualquer projeto, né? Quando a família está envolvida, né? Eu acho isso muito importante. Inclusive, quando as pessoas, às vezes, deixam de perguntar coisas para a gente, passam erros, que a gente fica tentando, aos poucos, né, acabar com esse disse-me-disse de coisas que não existem, de coisas que não aconteceram. Mas a gente tem muito orgulho de tocar o legado, de estar com o Instituto Memorial, que veio aí principalmente para manter esse legado vivo e respeitado. Ai, que lindo essa expectativa, aliás, essa perspectiva, né, que vocês têm, assim, na manutenção mesmo das memórias, né, e da trajetória e do legado que ela deixou. Irmã, no nosso encontro em Brasília, né, como eu já disse, foi muito potente, né, por sinal, nós conversamos sobre o quanto sua trajetória, né, ela é marcada, na verdade, pelo seu parentesco, pela conexão, né, com a grandiosa Lélia Gonzalez, e o quanto a figura dela exerce uma importância, né, na sua existência enquanto ativista. Você pode nos falar um pouco sobre a Lélia como mãe, como avó, e o quanto sua família se conecta, né, com essa manutenção a partir do legado dela? Sim, para começar, a figura da minha avó, ela representa tudo para mim, né? Enquanto ativista negra, feminista, enquanto profissional, enquanto mulher lésbica. Então, por exemplo, quando eu fui assumir meu relacionamento com a minha esposa, que na época era minha namorada, mesmo a minha avó não estando mais entre nós, foi preponderante saber que já nos anos 80 e no início dos anos 90, ela já estava nessa luta da população LGBTQIA+. Então, isso me deu força, isso me deu coragem, né, de não me importar com os postas e ações preconceituosas que podiam vir a existir. Então, eu gosto sempre de pontuar que esse apoio, mesmo não físico, né, mesmo ela não estando aqui, foi muito importante para mim. E, como eu já disse, a gente da família, a gente sempre está muito atento, né, a esse legado. O Projeto Lélia Gonzalez Vive, o Instituto Memorial Lélia Gonzalez estão aí para provar isso, né? Então, a gente faz questão de estar sempre presente em qualquer produção que envolva ela, resgatando e protegendo a memória dela, né? E com o Instituto a gente vai poder colaborar em mais projetos educacionais, exposições, enfim, tudo que o legado, né, da Valélia carrega. Então, a gente tem projetos de tradução de textos, de editar mais livros dela. Então, agora o Instituto está podendo colaborar em projetos educacionais, né, exposições, tudo que o legado da Lélia carrega. Então, a gente tem projetos de traduções de livro, de textos dela, para o espanhol, para o inglês, para o francês. A gente já tem esses contatos. Já vai sair
tradução aí do inglês, enfim, do puro feminismo afro-latino-americano. Então, a gente tem mais projetos de documentários, de longa-metragem, e é justamente isso que a gente quer, né? Colocar a Lélia na boca do povo, porque ela faz a diferença, eu gosto de falar sempre no presente, ela realmente faz a diferença ainda. Um dos principais conceitos, Melina, desenvolvidos por Lélia Gonzalez, sem dúvida, é o conceito de americanidade. A Lélia busca na psicanálise, né, lacaniana, para explicar a complexidade da formação histórico e cultural do Brasil, né, inclusive denominando o racismo como a neurose cultural brasileira. Como é que você define o racismo no Brasil a partir, né, dos escritos da Lélia, e como ela criou, assim, qual é a perspectiva dela, na verdade, em trazer esse conceito de americanidade? Bom, primeiro que o conceito de americanidade, ele envolve admitir as influências dos povos africanos e dos povos originários, né, as contribuições deles na formação da nossa cultura, e não de forma pejorativa ou inferior, né, mas conhecendo a importância da influência desses povos na formação da nossa cultura, então, da nossa sociedade também, né, e é uma cultura que foi propositalmente pautada no desprezo, né, dessas culturas africanas e indígenas, por conta da negação da humanidade desses povos, né, e por isso que eles foram escravizados, né, com essa ideia de não humanos, né, então, e ela se expressa totalmente na totalidade de construção dessas relações. Então, durante muito tempo, a ciência e a mentalidade racista, elas não reconheciam essa influência, né, das nossas culturas que foram massacradas, desde a perda de línguas, as práticas, né, então a gente teve a resistência como elemento principal para manter alguns elementos da cultura africana e indígena, mesmo que de forma subalterna, né, em virtude da demonização dessas culturas, né, e aí a gente também tem o português como outro conceito cunhado por Lélia, né, que também demonstra isso, né, que aponta para a gente reconhecer que o português falado no Brasil tem influência das línguas africanas, principalmente da língua banto e da língua iorubá, né? Então, nos leva a entender também essa outra noção, a noção de preconceito linguístico, que é mais uma forma do racismo brasileiro. E essa questão da neurose cultural, eu entendo que quando ela diz que o racismo é uma neurose cultural, ela quer dizer que o racismo é um sintoma da cultura brasileira e ela se articula com o sexismo, né? Então, ela produz essa violência especialmente sobre a mulher negra. Inclusive, tem uma passagem muito engraçada que a Eliane, eu acho que é Eliane Dias, o nome dela, é uma psicóloga maravilhosa, que foi amiga da Valéria, e ela falou que uma vez elas estavam num barzinho, aí alguém falou assim, o samba do crioulo doido, não sei o que, não sei o que lá. Aí minha avó falou assim, samba do crioulo doido não, neurose, como é que é? Minueto do branco neurótico. Aí ela ficou falando, minueto do branco neurótico, samba do crioulo doido não. É exatamente essa noção, né, de imputar uma neurose, né, o racismo como uma neurose, primeiro de não assumir que existe, né, porque a neurose está justamente isso, de você negar que você está agindo daquela forma, né, de você não enxergar que você tem aquele pensamento voltado para aquilo. Então, ela é maravilhosa, né, então, uma das coisas que eu mais gosto, mais admiro na Valéria, foi justamente esse caminhar por todas as áreas, né, principalmente esse caminhar com muito embasamento por todas as áreas, porque imagina uma mulher negra nos anos 60, 70, 80 e 90 que não tivesse tudo na ponta da língua, não ia ser escutada, não ia ser levada a sério, então ela fazia questão de ter tudo muito dominado, e eu levo isso para mim, eu gosto de falar quando eu tenho certeza das coisas. Essa passagem do livro, né, quando ela trata dessa questão da denegação, né, ela busca esses conceitos para explicar a realidade brasileira, né, o modo como a sociedade brasileira foi construída, né, sob essa égide mesmo da negação do racismo, né, a crítica ali muito forte à questão do mito da democracia racial, né, e o quanto que o racismo ele realmente estrutura, né, está ali o tempo todo presente nas nossas relações. Lélia é absolutamente necessária e contemporânea, sabe? Exatamente. É incrível o quanto que os escritos de Lélia, e é importante trazer isso, Melina, de dizer que sempre fala dela no presente. No presente, né? Porque ela é necessária, né? Ela é absurdamente necessária, né? Por isso é que ela parece que está vivendo aqui com a gente, escrevendo
coisas acontecem, eu pego o texto dela e falo, ó, viu? Era só ter lido Lélia Gonzalez. Não, e assim, existem muitos textos que são bem academicistas, e ela não, sabe? Ela trata de questões absolutamente complexas, né? Ela está falando, ela utiliza termos da psicanálise, Exato. e ela consegue explicar isso de um modo que a gente óbvio consegue pra perceber, gente, né? óbvio, exatamente. É dessa forma que ela escreve. E fala, nossa, mas é tudo isso que eu sempre senti, é tudo isso que eu sempre passei, é tudo isso que eu sempre vivi, né? Ela teorizou a nossa luta, né? Ela é essencial, é muito importante mesmo. E eu acho engraçado, porque, na verdade, como que um país que é tão racista, que reproduz tanto racismo, que tem tanta desigualdade, as pessoas não conseguem assumir que são racistas, né? Esse é um dos grandes problemas, né? Falar, o Brasil é um país racista, mas se você pergunta para alguém se a pessoa é racista, não reproduz o racismo, enfim. Então, eu acho que essa questão da branquitude, se enxergar, entender o seu papel, né? Todo o seu privilégio, né? Reconhecer, isso já é meio caminho andado, mas a gente ainda está tendo que falar que racismo existe para muitas pessoas, mas estamos aí. Eu acho que o Brasil está num caminho muito bom e, inclusive, falando mundialmente falando, a gente tem um diferencial dessa cultura antirracista mesmo. Então, Melina, há um tempo eu vi um vídeo da grande Jurema Batista falando da relação que ela tinha com Lélia, do encontro que as duas tiveram, em que momento da vida dela se deu esse encontro. E a Jurema relatava que ainda estava muito presa no mito da democracia racial e tentando entender a organização da sociedade brasileira. E a Lélia já fazia essa discussão, né? Então, Lélia conseguiu enxergar a Jurema, viu o potencial que ela tinha, estendeu a mão para ela. E eu acho que isso é um ponto em comum entre as mulheres negras, né? De enxergar os seus, de enxergar quem está ao seu redor, ver a potência de todas as pessoas e criar estratégia para que o seu povo avance. Então, esse é um dos maiores aprendizados que eu levo comigo, da Lélia Gonzalez. E eu queria saber de você, né? Qual o maior ensinamento que a Lélia, a avó, te deixou? Essa pergunta é bem simples, né? Pergunta difícil e tá me fazendo pensar bastante, né? Mas eu acho que, para mim, né, a primeira coisa que me vem, assim, a primeira coisa que a minha avó deixou é sempre esse reagir a uma injustiça, né? Desde pequena eu já tenho essa necessidade de reagir às injustiças, mas eu acho que a minha avó só reforçou isso em mim, né? Mesmo ela não... Quando a minha avó faleceu, eu tinha 8 anos. Então, mesmo não estando presente assim, na minha formação como mulher, como adolescente, enfim, eu lia Lélia, né? Inclusive, era uma forma de eu me conectar com ela, de eu conhecer ela, de eu matar a saudade dela. Eu lia Lélia. Então, aí procurava vídeos para escutar a voz dela. Imagina, né? Eu sentia ela na minha vida o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, eu falava, gente, eu não conheço a voz dela, eu não lembro da voz dela. Mas, enfim, então, eu acho que desde pequena eu tenho esse sentido aflorado, né, de reagir a qualquer tipo de justiça. E eu acho, inclusive, que o conhecimento sobre a nossa história, né, sobre as nossas verdadeiras origens, só facilita para a gente adquirir esse embasamento para reagir. Porque a gente precisa se conhecer para a gente entender que a gente não está no lugar que é o nosso lugar. Né? Então, quando a gente conhece a nossa história, né, que nos foi negada propositalmente, eu acho que a gente consegue reagir e entender que a reação é muito importante. Agora, sem dúvidas, o que você apontou, eu também tenho como ensinamento, né? A avó Lélia era uma mulher que ela fazia questão de ser vista como real, como humana, como imperfeita, né? E para isso a gente precisa enxergar no outro a capacidade de estar do nosso lado na luta. Né? Então, eu acho isso muito bonito. Ela nunca esteve num pedestal, ela nunca quis estar num pedestal. É uma coisa muito forte também. Ela sempre foi... Eu tenho certeza que esse endeusamento, ela não gosta desse tipo de coisa, porque ela fala, olha, sou uma de vocês, né? Então, eu acho que ela nunca teve nesse pedestal, porque ela sempre enxergou todos à sua volta e ela os empoderou, né? Então, ela sabia a importância disso, né? De dar poder, né? De apontar as coisas boas dessas pessoas, principalmente com os nossos e as nossas, né? Então, eu acho que a Lélia, ela tinha isso também como uma grande virtude dela, né, de não querer ser endeusada, de ser sempre colocada como perfeita, humana, sabe, mas que alcançava o que queria alcançar através das oportunidades que ela pôde ter. E ela queria essas oportunidades para todos, né, ela de fato acreditava numa igualdade racial.
Isso é lindo, né? A Lélia, ela queria chegar, mas ela queria chegar com todos. Isso é um Exatamente, dos valores que a exatamente, porque gente sozinha não busca. adianta nada, não ia adiantar nada. Isso é emocionante, sabe? A gente falar de Lélia, não é endeusar, mas assim, é trazer para a gente, é como se o projeto que a gente desenvolvesse trouxesse uma espécie de espelho, sabe? Sim, uhum. Né? Refletindo aquilo que a gente quer, aquele modelo de sociedade que a gente busca. E aí é exatamente sobre isso que a minha pergunta agora, Melina. Nós, no Instituto Valdênia Menegon, a gente adota o princípio filosófico de uma perspectiva de aquilombamento, né, procurando potencializar uns aos outros, e também a comunidade negra, né, e periférica. Não só a equipe do Instituto, né, mas as pessoas que estão ali ao nosso redor. E outros grupos sociais. E aí a gente queria saber como é que você percebe, né, o conceito de quilombo hoje e a atualidade do pensamento de Lélia Gonzalez. Essa questão do aquilombamento, eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Por exemplo, eu enxergo esses influenciadores negros que eles fazem questão de impulsionar uns aos outros, né? Porque por inúmeros motivos as nossas pautas elas têm baixo engajamento, né? Então a gente precisa nos mostrar, a gente precisa mostrar a nós mesmos, né, para garantir alguma visibilidade. Então, eu enxergo que isso é uma forma de aquilombamento atual, e as redes sociais, elas são formas potentes, né, de mostrar pensamentos antirracistas. E eu sempre vejo campanha de, marque um influenciador negro, marque uma pessoa negra que você se inspira, que você se orgulha. Então, eu acho que isso é muito importante, porque hoje a gente tem a gente está num momento da pauta racial tá em moda, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos, mas mesmo assim a gente vê que essa questão do racismo estrutural se mostra até nas redes sociais, até nessa questão de engajamento, de visibilidade, enfim. Então a gente sabe que uma figura é inacreditável, mas você vê que uma figura de uma pessoa negra chama menos atenção, recebe menos cliques do que uma loura. Enfim, e a gente está em 2023 e essa é a realidade. Então, a gente precisa impulsionar, né, esses engajamentos, essas visibilidades, e eu acho que isso é uma forma de aquilombamento, é uma forma de um cuidar do outro, né? E como eu sempre digo também, né, que a minha avó, ela segue atual, né, porque a gente ainda não superou esse grande mal, né, que é o racismo, que é a desigualdade de gênero. Então, eu até falo que, infelizmente, o pensamento dela é atual, porque a minha avó, na época dela, ela era lida como radical, como utópica, né? Então, mas ela só acreditava realmente na luta antirracista, né? Ela realmente acreditava nesse mundo igual. Então, ela não estava lutando por nada, ela estava lutando porque ela entendia que esse era o futuro, só tinha jeito de futuro assim, porque é uma desigualdade tão latente. Imagina, a gente já vive num mundo tão desigual hoje, 2023, imagina há 40 anos atrás, há 100 anos atrás. Lógico que a gente imagina, mas, tipo, né, a pessoa está lutando por isso, ela era vista como louca, sabe, como radical. Inclusive, na época, inclusive, essa questão, ela entendia, inclusive, a questão política, de você estar na política como um lugar também de resistência, né? Ela obviamente, enxergava que a gente precisava estar nos espaços de poder, né? A Val sabe muito bem disso, né? A Val também faz um grande trabalho nessa questão do Mulheres Negras Decidem. A gente precisa estar lá para lutar pela gente, porque não tem ninguém lutando pela gente, infelizmente. A nossa luta não é só nossa, mas no momento é. Então, para a gente, de fato, superar, tem que estar todo mundo junto, mas, por enquanto, é a gente que está fazendo. Então, a minha avó, quando estava na política, ela não conseguiu ser eleita, ela se candidatou em 82 e 86, né? Nas duas vezes, ela quase atingiu, mas ela não conseguiu se eleger, porque as pautas dela, e ela era o que ela não se dobrava por ninguém, ela não botava o pé no freio por achar que talvez assim iam entender, né, a questão dela. Então, assim, ela poderia ter mais pessoas junto dela. Então, ela era muito correta no que ela fazia, e ela tentou entrar nessa questão política, mas não foi eleita. Hoje em dia, ela com certeza seria a presidente do Brasil. Teríamos um Brasil bem melhor. Oi, Kézia. Agora a gente vai para a última pergunta.
Melina, nós sabemos que a família de Lélia Gonzalez faz um trabalho maravilhoso de manutenção, de preservação do legado dela. E aí, para encerrar, nós gostaríamos de saber quais os planos de vocês, os planos da família em relação ao Instituto Memorial Lélia Gonzalez. Bom, Kézia, eu falei um pouquinho no início, mas é sempre bom repetir, né? A gente da família, a gente sempre foi muito atenta, a gente sempre esteve muito atenta a tudo relacionado à Lélia. A gente sempre fez parte. Eu há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, eu realmente boto a cara para falar sobre o legado de Lélia, mas eu sempre fiz parte desse legado, sempre tive cuidando, né? Eu já fiz parte de pesquisas, por exemplo, daquele Feminismo Negro no Palco da História, que é a exposição da Fundação CCBB. Então, eu fiz parte da equipe da pesquisa histórica. Então, a gente entende que a gente precisa estar junto desse legado para de fato, entender que ele está sendo respeitado. Né? Então, a criação do Instituto Memorial Lélia Gonzalez, a criação do Lélia... O Lélia Gonzalez Vive, o nome já fala, né? O projeto Lélia Gonzalez Vive é justamente enaltecer a necessidade e mostrar o quão atual e quão presente ela ainda está, né? Na nossa luta, no nosso dia a dia. Então, era um projeto muito interessante, porque é um projeto muito interessante que a gente desmistificava também a Lélia Gonzalez, sabe? Falava, teve um post que super bombou lá no Instagram, que foi Lélia era gateira. Gente, o pessoal ficou louco. Eu também adoro gato, e Lélia era gateira, sabe? Ela tinha vários gatos, sempre teve gato, cada nome era João Paulo, na época que o Papa veio. Aí um era Luís XV, o outro era Luís XIV. Esse tipo era muito engraçado. Então, a gente ver quem Lélia lia, de onde veio, né? De onde Lélia adquiriu todo o conhecimento dela, sabe? Então, mostrando Fanon, Amílcar Cabral, enfim, são nomes que ainda não têm muita visibilidade, assim, de uma forma mais geral, mas que também estão aí. E é um projeto lindo, que a gente tem muito orgulho dele, que tá quase com 45 mil seguidores, e a gente comemora cada seguidor, porque aos poucos que a gente vai, a gente no trabalho educativo mesmo, de falar sobre questões antirracistas, de falar sobre Lélia Gonzalez mais na intimidade, enfim, postar fotos inéditas. Era uma mulher, né, que viajou o mundo, que rodou o mundo para falar sobre a falsa ideia de democracia racial. E o Instituto, ele traz mais força em relação a gente fazer projetos, né? A gente, de fato, tocar projetos em parceria, ou então com a gente, mas a gente tem alça longos voos, sabe? Eu queria uma sede no Instituto em cada lugar do mundo. Mas, enfim, por enquanto a gente não tem nem sede física. A gente, por enquanto, está só na questão da internet, mas já tem várias coisas acontecendo, já a gente vai ter uma sede física, sim. Mas, enfim, a gente da família se preocupa bastante, a gente está sempre atento, a gente está sempre presente. É muito importante isso. Primeiro porque é muito fácil, né, você ter essas memórias, né, principalmente de pessoas pretas, onde as pessoas não se preocupam em buscar a família. É muito importante. Todo mundo tem família, sabe? Todo mundo tem uma origem, então é muito importante a gente entender e respeitar e perguntar e averiguar, sabe? Enfim, não tem ninguém melhor do que a gente. Eu, para saber coisas da minha avó, eu pergunto para minha tia, para todas as minhas tias. Tem uma tia minha, tia Livinha, que ela é a memória da família, ela sabe de tudo, tintim por tintim. Qualquer dúvida, eu, quando tenho dúvida, eu vou, tia, saiu não sei o quê. Ela, não, isso não aconteceu, não. Ela é muito maravilhosa. Então, a gente tem como fazer isso, sabe? Então, e eu acabei indo para a história, né, que é justamente esse caminho de memória, né, de entender a importância, né, dos fatos, das fontes, né, então, e a fonte oral para a gente, né, de família preta, é muito importante. Entender essa questão da filosofia africana, né, isso respeitar os mais velhos, escutar os mais velhos, né, entender que a hierarquização não é muito entre homem e mulher, é mais entre mais velhos e mais novos, né? Então, são culturas diferentes e a gente tem muito dela na gente. Então, Melina, a gente quer te agradecer, né, por ter aceitado o convite, por construir esse espaço conosco, por essa troca maravilhosa, né? Agradecer Valdênia também pela disposição.
E dizer para as pessoas que nos acompanham, né? Fiquem ligados nos próximos episódios do Circuito Iabás, do nosso podcast. A gente vai estar trazendo sempre temas muito atuais, como Lélia é atual, Lélia vive, está presente em nós, está presente aqui na Melina. Então, estou com o coração cheio de gratidão. Ai, gente, eu queria agradecer esse convite, eu estou muito feliz. Hoje é um dia bem especial. Primeiro, hoje é aniversário da minha outra avó. Hoje é dia 2 de julho, aniversário da minha outra avó, da minha avó Estela. E há 2 dias atrás foi aniversário de falecimento, né, da passagem para o Orum, da avó Lélia, 29 anos. E julho é um mês potente, né? Primeiro que é o Julho das Pretas, dia 25 tem o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, dia 7 de julho foi aniversário de 45 anos do MNU, então são muitas datas potentes, né? É um mês que eu sempre fico bastante intensa, feliz, agradecida, pensativa, enfim. Eu estou muito feliz de ter feito parte, muito obrigada por ter me convidado. A Val é uma querida amiga, e Kézia, é um prazer conhecer você. A gente foi, assim, altamente potente, como a Kézia disse, a gente sai fortalecida desse momento, né, dessa conexão, na verdade, que a gente vem construindo. Queria agradecer imensamente o carinho, a disposição, a disponibilidade da Melina nessa data tão simbólica, né, que é o aniversário da avó dela, né, e aí a gente vai deixar a Melina livre, né, para se aconchegar e para ter muito dengo com a família dela, dar um abraço muito forte aí na tua avó, tá? E dizer para o pessoal seguir as nossas redes sociais. Melina, deixa aí o arroba aí do Instituto. Vou deixar. Eu acho importante. O do Instituto é @imlélia_gonzalez no Instagram, e o do Lélia Gonzalez Vive é @Lélia Gonzalez Vive. A gente também está no Instagram, a gente também está no Twitter, tá? No Twitter é Lélia_Vive, e acho que é. Ai, agora do Instituto Memorial eu não me lembro. Eu acho que o Instituto não tem Twitter ainda, é só o Lélia Vive. Perfeito. A gente vai, então, divulgar também essas redes, porque é super importante isso, e pedir para vocês aí que estão nos ouvindo, assistindo, que acompanhem as redes sociais do Instituto, né? No Instagram é só colocar @Instituto Valdênia Menegon. A gente também está no YouTube, inclusive o podcast vai para o Spotify e vai também para o YouTube, tá? Então, acompanha a gente. E, Melina, a sua vinda para participar com a gente no julho não foi à toa, tá? O nosso planejamento foi exatamente que no mês de julho estivesse aqui você, com toda essa potência, com toda essa beleza estonteante, né? Porque a mulher é linda, né, gente? Somos, né? Linda e maravilhosa. Então, Melina, beijo grande, beijão aí na tua família, tá? Um abraço muito forte, que vocês ampliem aí todos os projetos, e a gente vai ficar aqui na torcida e divulgando também, tá? Beijo grande para você e para todo mundo. Beijo, obrigada, gente, mais uma vez. Uma honra estar aqui no Júlio das Pretas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.